da massa muscular. E a gente já tem até hoje cravado ela como uma doença no Código Internacional de Doenças, com o CID-10. Portanto, ela já é considerada uma coisa a ser tratada, a ser prevenida e ser estudada a sua fisiopatologia, a sua patogênese. Eu vou começar perguntando a você, Caldas, sobre como é que você faz para detectar a sarcopenia na sua clínica, no seu trabalho? Bem, antes de mais nada, está dando para ouvir direito? Perfeitamente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da GAN para a gente participar dessa live, que também tem tudo a ver exercício com nutrição, né? Então, não tem como abordar a terapêutica da sarcopenia sem interagir essas duas entidades, vamos dizer, atividade física, exercício e nutrição. Bem, como você bem especificou, a sarcopenia já é descrita há muito tempo, né? Mas antigamente não se encarava a sarcopenia assim como uma doença, vamos dizer. Se atribuía um processo de senescência fisiológico, que não deixa de ser, né? Essa perda qualitativa e quantitativa de massa muscular e de força, né? Primeiro a gente perde massa, depois perde força, né? E essa perda ela afeta principalmente as fibras de contração rápida, né? Pela questão neuronal também. E por isso que o idoso ele fica mais lento, ele perde os movimentos de potência e de velocidade, porque ele afeta principalmente as fibras de contração rápida. E de uns anos para cá, além do conceito de passar o conceito de doença, né, mudou um conceito em termos de identificação, com o objetivo de identificar precoce essa alteração. E antigamente se focava mais na qualidade do músculo, foi se focando numa questão que resulta disso, que é a avaliação da força, né? E a sarcopenia ela traz um impacto terrível em termos, quer seja, entre aspas, fisiológico ou secundário. Quer dizer, nós temos a divisão de sarcopenia primária, que seria essa secundária a próprio envelhecimento, que, como você falou, o pico das nossas funções biológicas, inclusive a força, fica na faixa dos 35 anos e depois vai ser ladeira abaixo, né? Se essa reta de inclinação vai ser muito íngreme ou mais aplanada, vai depender do meu estilo de vida. E a gente pode já adiantar que o desuso, ou seja, o sedentarismo, é um grande marco nessa perda de força e massa muscular, né? E atualmente se valoriza muito, assim como o banco de massa óssea, eu intervi precocemente, né? Ou seja, interagir atividade física e a questão nutricional, embora isso não seja muito preocupante no indivíduo jovem, mas quanto mais força eu adquiro na minha juventude, mantenho na minha fase adulta e evito perder na senescência, então, quanto mais banco de massa muscular e força eu adquirir na minha vida, essa reta de queda vai ser menor se eu mantiver ativo na minha terceira idade, vamos dizer. E a sarcopenia, e a sua forma mais grave, associada, já embora seja uma outra entidade, a fragilidade, ela traz impactos importantes em termos de aumento do risco de queda, diminui meu desempenho nas atividades da vida diária e nas atividades de independência da vida diária, na fragilidade, né? Aumenta o risco de doenças cardiovascular, metabólica e até o déficit cognitivo, né? Ou seja, aumenta a morbidade e mortalidade. Então, quanto mais eu precocemente detectar essa sarcopenia e intervir, melhor vai ser para o paciente e para o meu tratamento, né? Então é importante eu detectar precocemente, conseguir predizer essa sarcopenia e intervir, né? E desde 2010, mas principalmente de 2018 para cá, o consenso europeu, né, o grupo de estudos de sarcopenia europeu, ele abordou essa maneira de você detectar precocemente, ou seja, eu vou primeiro focar em detectar a redução da força muscular daquele indivíduo que eu suspeito. Ou eu suspeito clinicamente, ou com alguns questionários, ou já avaliando a força desse paciente. Depois eu vou quantificar essa perda de quantidade e qualidade muscular, já aí com algum método mais ou menos invasivo. E depois eu vou ver o resultado disso em termos de perdas funcionais, de queda da performance física desse idoso, vamos dizer, né? Então, minha primeira
minha primeira abordagem, né, seria eu procurar. Eu tenho que manter a mente aberta para, naquele indivíduo que eu suspeito de sarcopenia, ou no indivíduo de mais idade que eu estou atendendo, eu procurar essa sarcopenia, através de queixas específicas de sarcopenia, né? Como ele está caindo mais, ele relata fadiga, ele está perdendo peso, principalmente mais recentemente, no último ano para cá, teve uma perda de peso absoluto sem estar fazendo dieta ou exercício, né? Retratando essa perda de massa muscular. Né? E eu posso fazer alguns questionários mais específicos. Então, eu vou procurar. Se eu achei alguma coisa alterada nesse questionário, na minha suspeita clínica, como é que eu estabeleço essa sarcopenia? Aí o pessoal, geralmente, os trabalhos indicam avaliar duas funções, né? Duas valências que me retratam a força, um de membro superior e outro de membro inferior, né? Que seria eu avaliar a força de apreensão da mão, chamado hand grip, né? Eu posso fazer isso subjetivamente, pedindo para ele apertar a minha mão, mas o ideal, se eu quiser operacionalizar essa medida, eu avaliar com um dinamômetro de mão, né? Classicamente usa uma marca coreana, mas eu posso usar qualquer dinamômetro, né? E transfiro isso. A própria avaliação de dados objetivos dessa força varia um pouco da literatura, mas se eu avalio a força na mão dominante, seguindo um determinado protocolo, encontro para homens, embora isso varie de literatura também, de 27, uma força de mão menor do que 27 quilos ou 26 quilos para homem e abaixo de 16, 17 quilos para mulher, me levantaria a orelha para estar em frente a um processo de sarcopenia. Embora, lembrando que a principal coisa é a suspeita clínica. Isso é só para definir, encontrar realmente e fechar o diagnóstico, né? Minha suspeita clínica. Outro é um teste mais fácil de fazer, que não precisa de equipamento nenhum. Eu vou pedir para o paciente sentar numa cadeira, de braços cruzados, e ele levantar e sentar o mais rápido possível, 5 vezes. E eu vou cronometrar o tempo, né? Se está acima de 15 segundos, eu já confirmo essa fraqueza de membros inferiores, né? E lembrar que a perda de massa de força geralmente é maior em membros inferiores que em membros superiores. Lembrar também que o primeiro perco massa muscular para depois perder força, né? Porque da questão de recrutamento e interfibras, eu vou compensando isso, inter e intramuscular, eu vou compensando a perda de massa muscular e vou mantendo a minha força. Então, de qualquer maneira, eu detectei que esse indivíduo diminuiu a força, quer seja de membro superior, quer seja de membro inferior, eu passo para a avaliação quantitativa dessa massa muscular. É claro que o padrão ouro que a gente tem seria a tomografia e ressonância, mas isso é custoso. Então, a gente usa na prática, né? Se quiser sofisticar mais um pouquinho na prática, o ultrassom ou então a bioimpedância. Lembrar que a ultrassom me permite avaliar não só a parte quantitativa, por área de secção transversa segmentar, ou qualitativa pela alteração da ecogenicidade do músculo por infiltração gordurosa, porque o que acontece isso anatomicamente na sarcopenia, além de perda de fibra, eu tenho infiltração gordurosa intramuscular, que é a miosteatose, né? Então, o ultrassom avalia bem isso. E a bioimpedância também. Lembrar que eu posso, nessa avaliação quantitativa e qualitativa, avaliar a massa muscular total e a massa muscular apendicular. E posso corrigir ou não pelo peso, por peso ao quadrado, por IMC. Então, as tabelas dão essas correções, além de sexo também. Então, se eu identifico uma perda de massa, eu já vi a perda de força, vi a perda qualitativa e quantitativa de massa muscular, eu já confirmei aqui a sarcopenia, então eu suspeitei de sarcopenia pela história clínica, apoiei minha suspeita clínica pela avaliação de força, confirmei pela avaliação da qualidade e quantidade muscular, e agora eu passo para o processo de avaliar a gravidade da sarcopenia, que são testes de performance, né? O que são os testes de performance? Eu tenho vou avaliar a velocidade de marcha desse indivíduo,
né? Como é que eu avalio isso? Tem várias maneiras. A mais tradicional, eu marco 16 metros. O indivíduo começa de 4 metros, ele começa a andar, ele vai acelerar no 4 metros do meio e o outro 4 metros é para desaceleração. Eu marco a velocidade nos 4 metros do meio desses 16 metros, né? E tem isso que eu posso corrigir pela altura, pelo sexo, né? Porque é claro que a velocidade da marcha no indivíduo mais alto é menor do que o indivíduo menor. Mas, geralmente, abaixo de 0,8 metros por segundo, quer seja para homem ou para mulher, eu considero velocidade da marcha lenta. Eu posso avaliar também o teste muito utilizado para avaliar o idoso nisso, que é o teste de levantar e ir, up and go. Ele está sentado numa cadeira, eu ponho algum objeto, pode ser outra cadeira, um cone, a 3 metros dele, eu dou o sinal, marco o tempo, ele vai lá, contorna aquele cone e volta e senta. Geralmente, acima de 20 segundos, está alterado e confirma essa queda de performance. Posso usar alguns testes que são bateria de avaliação curta de performance, ou então eu posso usar o teste de quanto tempo ele anda 400 metros, se eu tiver corredor para isso, ou se tiver corredor para isso também, eu avalio o teste de 6 minutos. Os dois avaliam não só a velocidade de marcha, como a endurance. E com esse perfil, eu tenho normas, parâmetros para consultar e firmar o estado de sarcopenia grave. É basicamente assim. Perfeito. Quer dizer, são métodos, tirando os métodos mais sofisticados, todos os clínicos e todos os nutricionistas, os profissionais de saúde, podem identificar a sarcopenia muito facilmente pelos testes de levantar, sentar, o teste de distância. Não são coisas complicadas, não é isso? Não. Muito bem. Agora, depois que você diagnosticar o doente sarcopênico, qual é a sua programação de exercício? Antes de você falar, eu queria reforçar que já está muito mais bem definido, muitos e muitos trabalhos que vocês encontram na literatura médica, que a nutrição associada aos exercícios é a melhor estratégia para você tentar frear ou mesmo reverter a sarcopenia. Claro que vai depender do caso clínico, vai depender de muitas coisas em relação à individualidade. Mas vamos começar então pelo exercício. Qual seria a sua programação de exercício para um doente sarcopênico? Bem, primeiro, como você bem ressaltou, falar que não adianta eu nutrir sem fazer exercício. O estímulo de síntese metabólica muscular, de anabolismo, é a atividade física. A atividade física que vai dar esse estímulo de síntese proteica e eu tenho que fornecer caloria e a parte proteica para ele sintetizar músculo. Só a nutrição não adianta e eu também não otimizo esse ganho se eu não nutrir esse paciente. Então, a abordagem desse paciente vai depender do status clínico desse paciente, de quanto ele está e já perdeu de mobilidade, se ele já está numa fase de fragilidade, que seria a sarcopenia mais grave, acrescentando outros déficits multidimensionais desse paciente, e se ele tem doença já grave, né, no estado de caquexia. De qualquer maneira, então, como eu vou prescrever esse exercício vai depender dessa avaliação clínica desse paciente, do status clínico desse paciente. É claro que vai depender também das comorbidades que esse paciente apresenta, não só comorbidades clínicas como doença isquêmica do coração, hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, se ele tem retinopatia diabética, se ele tem insuficiência renal, né? Então, eu vou ter que avaliar isso tudo e também, principalmente, focar nas limitações osteomioarticulares que esse paciente tem, porque para eu fazer exercício, eu vou estar sobrecarregando esse sistema osteomioarticular e vou ter de prescrever, então, de acordo com essas limitações que ele apresente. Mas a regra geral é lembrar que, por muito tempo, se achava que o jovem tinha que fazer treinamento de força, né? Mas agora a gente vê que o jovem ele pode fazer treinamento de força pela questão estética, nem falar da questão clínica de ele aumentar aquele banco de massa muscular. Mas o jovem é fácil de você convencer, porque ele quer a questão estética. Mas o idoso, o indivíduo de mais idade, ele tem que treinar força por questão de saúde, de sobrevivência.
É claro que dentro do aspecto multivariável de uma abordagem do exercício, eu vou treinar força, mas eu vou treinar outros componentes da atividade física, né? Vou treinar atividade aeróbica, vou treinar flexibilidade, né? Vou treinar outros parâmetros no conceito que a gente chama de aptidão física para a saúde. Mas a força é importante esse componente. Lembrar, por exemplo, que dependendo da fragilidade desse paciente, até para ele andar, eu vou ter que primeiro fortalecer os membros inferiores para ele conseguir ficar em pé e para depois ele conseguir ficar deambular, vamos dizer. Mas o princípio básico é o seguinte: eu começo a primeira semana, ou primeiras semanas, eu vou ensinar a biomecânica daquele exercício que o paciente fazer. Na realidade, eu estou falando mas a gente orienta, mas quem vai executar e prescrever é o profissional que vai lidar direto com esse paciente, ou seja, o profissional de educação física e, dependendo do estado clínico desse paciente, o profissional de fisioterapia. Então, esses dois é que vão ter o papel fundamental, junto com o nutrólogo e a nutricionista, de levantar esse paciente, vamos dizer. Mas a regra geral, então, primeiros dias, primeira semana ou segunda semana, esse paciente vai aprender a biomecânica dos exercícios que ele vai fazer. Depois eu começo, geralmente, focando um trabalho muscular que trabalha em torno de 30% a 50% da força máxima voluntária desse paciente. Ou seja, grosseiramente o quê? Uma sobrecarga, que pode ser elástico, pode ser o peso do segmento dele, o peso do paciente, né? Que ele consiga fazer em torno de 12 a 15 repetições. Geralmente, a regra de bolo para prescrever tanto a atividade aeróbica quanto a atividade de força seria percentual da carga máxima que eu estou lidando, que aquele paciente consegue sustentar, né, que traduziria intensidade, número de repetições, né, número de séries e a progressão. E somando isso tudo, principalmente a intensidade, número de séries e repetições, eu tenho um volume de treino, né, em relação ao treinamento de força. Então, primeiro ele vai aprender a fazer aqueles exercícios. Eu vou focar em torno de 8 a 10 grandes grupamentos musculares, né, que eu me interessa, e vou começar nesse nível de aprendizado, para ele criar uma base, para depois, mais tarde, eu ir progredindo de acordo com o feedback e a observação que eu estou fazendo daquele paciente, o feedback do paciente. Eu posso usar a escala de Borg, que é de percepção de carga, também para o treinamento de força. Então, eu vou fazendo a progressão, eu vou tentar treinar cada grande grupamento muscular de 2 a 3 vezes por semana e vou progredindo. Depois que eu atinjo um nível de força satisfatório, que ele está trabalhando com uma carga que fica em torno de 60%, 70% ou até mesmo 80% da carga máxima, eu já posso, conforme vai ficando mais pesado essa carga, reduzir o número de repetições que esse paciente faz, até para diminuir o estresse hemodinâmico dele. Então, e depois que eu atinjo esse nível de força, eu começo a inserir outras valências que são importantes para esse paciente. Além da força, e ter uma tradução mais para ganho funcional, eu devo treinar potência para esse paciente. Mas com isso ele tem que já ter uma base muscular para que permita ele trabalhar determinada carga, que aí vai ser percentual menor, na faixa de 30% a 40% da carga máxima que ele consegue sustentar, só que acrescentando um componente de velocidade. Então, primeiro eu dou um pré-condicionamento para aquele paciente em termos de estrutura muscular e ligamento. Lembrar que o reforço ligamentar de tendão é mais lento que o ganho, a adaptação do ventre muscular. Então, eu crio uma base de força e de estrutura muscular para aquele paciente, para depois começar a treinar potência. Tudo isso é adaptado às condições clínicas do paciente. Então, se esse paciente, e eu posso alternar isso, eu posso periodizar o treino, de modo que alguns dias ele treine mais força, outros dias ele treine mais potência. Se ele já tem essas duas adaptações, eu começo, embora não quer dizer que os outros também não tenham um aspecto utilitário, eu começo a inserir sessões de treinamento funcional. O que é isso? É treinamento que facilitem ele para o dia a dia dele.
eu tenho que sempre fazer uma transferência do que ele faz na sala de musculação, na sala de treino dele, para o dia a dia dele, para ele ter ganho para a vida diária dele, para as atividades, para manter a independência, atividades de independência da vida diária, principalmente, mas para diminuir o estresse hemodinâmico, o estresse físico para atividades da vida diária dele. Então, no final, eu começo a inserir treinamentos funcionais. O que é isso? Ele começa a treinar em superfícies instáveis, que vai treinar força, podendo acrescentar carga nessas superfícies instáveis. Por exemplo, ele faz um agachamento numa cama elástica. Ele faz agachamento num disco de propriocepção. Ou então ele anda pulando obstáculos. O idoso mais frágil, só de ele ficar em cima de uma superfície estável, ele está treinando força, equilíbrio e propriocepção. Duas valências, essas três valências são importantíssimas para eu prevenir queda. A força básica, o equilíbrio, a propriocepção e a potência. Porque quando o idoso tropeça, por exemplo, o que ele evita ele cair é o equilíbrio recuperado, a velocidade que ele consegue movimentar os segmentos para não cair, senão ele vai cair. Então, a progressão é basicamente essa. Agora, eu gostaria de perguntar a você, como é que você interagiria nesse paciente, além do treinamento de força, em termos nutricionais, porque não tem como separar as duas coisas. Até que para ele fazer isso tudo, ele precisa ter energia e precisa ter proteína. Então, vamos lá. Há um equívoco em achar que esses doentes não precisam ingerir boas doses de proteína. A Organização Mundial de Saúde insiste que a cota proteica para idosos seja em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo. No entanto, desde 2015 para cá, 2014, um estudo grande, muito multicêntrico, chamado ProATEAGE, mostrou que os idosos, junto com esses exercícios planejados que você está propondo, precisam receber, se eles são saudáveis, não têm nenhuma comorbidade grave, uma cota maior, de 1,0 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. E se eles tiverem alguma morbidade, isso pode aumentar 1,2 a 1,5. E se eles forem muito doentes, isso pode chegar a 2,0 gramas de proteína por quilo. Isso muda completamente o que a maioria das pessoas pensam, que o idoso não deve ingerir altas cotas de proteína. Não, ele deve ingerir, sim, altas cotas de proteína quando ele estiver fazendo uma recuperação programada, física, para deter ou para diminuir a velocidade da sua sarcopenia. A outra coisa também importante, Caldas, é a cota de vitamina D que esses doentes devem receber. O músculo ele tem uma relação direta com a vitamina D, tem muitos receptores para a vitamina D. E os idosos, por se exporem pouco ao sol, por uma questão da textura da sua pele, pela baixa ingesta de vitamina D, ou então pela pouca transformação renal formativa da vitamina D, eles não conseguem ter níveis bons de vitamina D. E a vitamina D é fundamental para uma boa função muscular. Tanto que a carência causa fraqueza muscular, dor muscular, né? Então, a gente recomenda doses de 1.000 unidades por dia para esses idosos. Isso, poucos deles fazem uso. Então, essa combinação de exercícios com uma cota proteica alta, com uma vitamina D adequada, seguramente vai garantir a esse idoso uma melhor função muscular e força muscular, né? Porque
parece que ele restaura muito mais rápido as fibras musculares. Agora, dentro dessa proteína também tem uma especificação, Caldas, de aminoácidos essenciais. Umas 15 gramas por dia de essenciais, esse idoso deve fazer a ingesta. E dentro desses aminoácidos essenciais, o amino fundamental para a força para muscular. O músculo ele funciona, o exercício estimula o anabolismo, mas o músculo funciona como se fosse uma balança. Se você não ofertar proteína com o exercício, ele cataboliza mais. Se você ofertar mais proteína com exercício, ele anaboliza mais. E ele refaz as miofibrilas e refaz as mitocôndrias dentro dos músculos e produz mais força muscular. Então, essa é mais ou menos, simplificadamente falando, a proposta nutricional para esses doentes. Se a gente conseguir combinar essas duas coisas, com certeza os resultados vão ser muito melhores do que cada um isolado, ou só fazer exercício, ou só fazer a nutrição. Ô, Ricardo, a gente tem lido Né, nessa área dos tipos de colágeno para pele, para articulações, ainda tem muita coisa de estudos controlados. Mas eu queria te perguntar mais outra coisa. Em relação aos doentes com uma comorbidade, um pós-infarto, os doentes renais, os doentes com várias patologias, há também uma preocupação, eu sei que vocês trabalham com médico dentro da academia, dentro da Fit Center, médicos e fisioterapeutas, diferentemente de outros centros, né? Porque vocês têm um cuidado muito maior no acompanhamento desses doentes, porque o médico está presente ali durante o exercício. Como é que você se conduz com esses doentes? Bem, apesar de a gente chamar a ênfase da atividade que a gente exerce é a reabilitação cardíaca, na realidade, a Fit Center é uma clínica de medicina do exercício. O que é medicina do exercício? É uma especialidade médica, uma das mais antigas, porque ela foi criada por lei, porque o Comitê Olímpico Internacional, na década de 30, ele botou que tinha que ter médico na delegação. Então, foi obrigado a criar uma especialidade aqui no Brasil. Então, surgiu a medicina do exercício, na realidade, antigamente chamava de medicina desportiva, por força de lei. Com o tempo, mais recentemente, tem uns 10 anos ou 15, isso foi mudado. Passou-se a especialidade a ser chamada medicina do exercício e do esporte. O que ela visa? Ela visa utilizar o exercício, né, como meio de prevenção, diagnóstico e tratamento de todas as doenças que eu posso intervir dessa maneira, né? Então, na realidade, o Ficente é uma clínica de medicina do exercício, que a gente faz processo diagnóstico, como teste de esforço, né? Aí a ênfase é no processo de utilizar o exercício como terapia coadjuvante de qualquer doença que o exercício possa entrar como terapia coadjuvante, que são muitas, né? A ênfase do paciente, quer dizer, a maior percentual dos nossos pacientes, eles são pacientes portadores de cardiopatias. Mas lembrar que, às vezes, para o paciente chegar lá a ser cardiopata, ele associa diversos fatores de risco para isso. Então, normalmente, ele é hipertenso, ele é diabético, a hipertensão não deixa de ser uma cardiopatia, mas a gente está falando a cardiopatia mais grave, né? Então, ele já vem juntando várias comorbidades com o tempo, e lesões de órgão-alvos,
secundária a essas doenças. Lembrar que a hipertensão, principalmente associada ao diabetes, ele lesa cérebro, coração, retina, rim, sistema nervoso periférico, né? E o AVC, que seria o sistema nervoso central. Mas, fora essas doenças, a gente atinge... o objetivo é reabilitar o paciente cardiopneumopata, por exemplo, o paciente que tem DPOC, porque fumou, e também é cardiopata. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que vem no pacote, vamos dizer. Atualmente, como os médicos foram ficando mais liberais, o paciente, vamos dizer, filé mignon, que ele tem só hipertensão, ele não vem para uma clínica de reabilitação, ele está fazendo atividade física numa academia comum, supervisionado pelo professor de educação física, né? E se a pressão está controlada, o professor bem capacitado tem plena condição de fazer isso. Então, atualmente, a maior parte dos pacientes que a gente atende são pacientes com diversas comorbidades que traz intrínseco à prática do exercício algum risco de algum evento. Então, a gente tem o preparo para atender, não só em termos de equipamento, apesar de ser um ar de academia, vamos dizer, a gente tem toda a infraestrutura para atender uma parada cardíaca, por exemplo. E depois fazer o atendimento básico lá e depois transferir para um centro terciário para dar continuidade ao ACLS, vamos dizer. Então, a primeira coisa é fazer a avaliação qual a gravidade, ou seja, quais as comorbidades que está vindo nesse pacote, vamos dizer. Ela é só um idoso sedentário que fez um infarto pequeno, ele é só um idoso hipertenso e fez um infarto pequeno, fez angioplastia, não tem disfunção ventricular nem nada. Ou o cenário que atualmente chega mais comum é o paciente que tem um DPOC, uma bronquite crônica, um enfisema, ele já infartou e fez um infarto com maior perda da função, tem disfunção ventricular grave, né? Ou tem isquemia residual que não deu para abordar completamente, porque não deu para mexer no vaso, ou então tem um risco cirúrgico muito grave, ele tem marca-passo, ele tem uma estenose aórtica degenerativa, já botou uma TAV, ele tem insuficiência renal pelo diabetes, tem neuropatia com perda da sensibilidade, tem retinopatia, que aí sim, duas coisas que restringem muito o treinamento de força, que eu vou ter que vigiar mais, são duas entidades, né? Retinopatia diabética grave, por causa do risco de sangramento, descolamento de retina, e outro que a gente está tendendo a pegar cada vez mais são pacientes portadores de aneurisma de aorta, né? O pós-operatório de aneurisma. O pós-operatório é mais tranquilo, mas o pré-operatório, enquanto está se esperando um aneurisma de aorta abdominal, ou mais raramente torácico, atingir uma indicação cirúrgica, e a gente sabe que a atividade física, o treinamento bem programada, reduz os fatores que fazem esse aneurisma evoluir, que são os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente tem que fazer essa avaliação o mais multidisciplinar possível, passa pelo educador físico, professor de educação física, e baseado nas limitações que esse paciente possa ter, ele tem Parkinson associado, tem uma sequela de AVC, né? Ele tem uma hérnia abdominal, tem hérnia de disco, tem artrose. Lembrar que a principal causa que interrompe um programa de exercício é a lesão osteomiarticular, ou que ele já tinha, ou que ele adquire. Isso é no mundo todo, né? No mundo todo, a principal causa mesmo você tomando cuidado, às vezes ele agudiza uma lesão. Então, essa causa de abandono é no mundo todo. São lesões osteomiarticulares. Então, você vai ver essas limitações todas que o paciente tem e vai prescrever individualizado, mas a prescrição é mais ou menos respeitando a limitação de cada um, quer que seja limiar isquêmico, quer que seja limitação ortopédica, quer que seja aquele de satura durante o exercício, você vai ter que oferecer oxigênio, fazer oxigenoterapia durante o exercício. O treinamento de força, às vezes, da musculatura respiratória, o treinamento da musculatura respiratória especificamente, que não deixa de ser um treinamento de força, só que mais específico, pode ser individualizado também. E a gente vai orientando o paciente progressivamente, esperando as adaptações dele e aumentando a sobrecarga do dia a dia com uma periodização bem feita. Perfeito. Por falar em individualidade, na nossa empresa, o Organotri, a gente tem a possibilidade de fazer a suplementação desses idosos que estão
sobre exercício especificamente individualizado, né? A gente, como eu falei, a gente pode fazer suplemento proteico com leucina, com multivitamínicos e adaptar para a condição de cada paciente, porque a gente tem uma área de manipulação e é essa proposta que a gente está fazendo para você, para trabalhar junto com você na reposição nutricional desses seus doentes, para que eles ganhem mais força muscular, combinando as duas propostas. Para falar também um pouquinho de proteína, acho que vale a pena mencionar isso, a incorporação proteica no idoso não é igual à do jovem. Ele incorpora melhor com a proteína do soro do leite do que com a caseína. E também, diferentemente do jovem, que incorpora mais com a caseína, né? Essas são as diferenças das fast e slow protein. E isso é muito importante, porque não adianta o idoso ficar ingerindo grandes quantidades de caseína, que ele não vai conseguir a mesma incorporação que se ele usar a proteína do soro do leite. A outra coisa importante também a ser dita é que essa quantidade proteica, seja 80, 90 gramas por dia, ele deve distribuir essa proteína nas 3 principais refeições e não fazer uma ingesta de 40 proteínas numa refeição e apenas 15 nas outras, mas ele distribuir 30 em cada refeição. A incorporação proteica muscular vai ser muito melhor se ele distribuir melhor essa carga proteica nas proteínas durante o dia, do que numa carga excessiva numa única refeição, né? Ou, para dar um exemplo, não adianta ir numa churrascaria e comer 50 gramas de proteína numa refeição, das outras não comer praticamente nada. O ideal é dividir essas cotas proteicas entre as refeições. Agora, eu queria te perguntar mais uma coisa. Nós sabemos que o idoso ele tem uma microbiota alterada, ele tem uma disbiose, né? O idoso tem aumento da permeabilidade, passa mais endotoxinas para a via sanguínea, ele tem um problema inflamatório crônico, que é um dos responsáveis até pela sarcopenia, né? A inflamação crônica. Você tem trabalhado com seus pacientes alguma coisa de simbióticos, probióticos para esses pacientes? Não. Nós trabalhamos em conjunto com uma nutricionista, né? Uhum. E a gente já sabe de muito tempo, não só essa questão da inflamação, você falou uma coisa muito importante, né? Que não só a sarcopenia associada à doença, mas todas as doenças, inclusive a fragilidade, elas são acompanhadas de uma inflamação sistêmica, né? E a atividade física, atualmente se sabe que, assim como o endotélio, o músculo ele é um órgão paráquino, secreta substâncias, né? E secreta substâncias anti-inflamatórias, né? Uhum. Então, essa perda de seleção e inflamação que o intestino contribui sistemicamente, lembrar também que o intestino contribui com o principal cota de serotonina, quer dizer, tem uma ação antidepressiva também. Se você melhora essa qualidade da flora intestinal naturalmente através de reposição de fibra, né, de alimentos saudáveis, eu acho que, dependendo da faixa etária, ele vai ter que exigir reposição de probióticos, e eu acho que é importante. E geralmente a nutricionista que trabalha com a gente, ela prescreve e orienta isso também, né? Esses pacientes que apresentam essas síndromes clássicas, síndrome de insuficiência cardíaca, síndrome de insuficiência renal, DPOC, e mesmo o idoso que não tenha isso, que é raro, mas seja frágil, né, ele tem um componente inflamatório importante, né? E a atividade física, junto com a nutrição, ajuda a reverter esse componente inflamatório. Perfeito. Perfeito. Eu queria responder uma pergunta que fizeram aqui. Qual a diferença treinamento de força e potência? A treinamento de força, geralmente, ele é base para o treinamento de potência. O treinamento de potência ele é realizado em velocidade.
geralmente você não exerce, você não faz essa velocidade numa contração excêntrica, porque aumenta a chance de lesar o músculo. Mas na fase concêntrica, se o indivíduo já tem uma base muscular, você começa a pedir para ele realizar aquele movimento mais rápido. Por exemplo, ele tenta levantar rápido e senta devagar. Levanta rápido, senta mais rápido que ele pode. Outros movimentos de potência, um exemplo típico de movimento de potência, eu posso jogar uma bola. Agora, eu posso pegar uma bola mais pesada e tentar jogar o mais longe possível. Eu estou treinando a modalidade de força, que é a potência. Então, são movimentos executados com rapidez dentro da capacidade daquele indivíduo. Outra coisa que o doutor Vivaco perguntou aí em relação ao transplantado, né? O transplantado, é claro que o foco de avaliação dele vai ser a avaliação da cardiopulmonar dele, idealmente com um teste de esforço cardiopulmonar. Lembrar que o transplantado ele está desnervado com aquele coração, então ele demora mais a se adaptar aos estímulos. Então a fase de aquecimento vai ter que ser mais longa para ele se adaptar àquela intensidade de esforço, assim como a fase de volta calma, vamos dizer, desaquecimento da atividade aeróbica. E esse paciente também transplantado, até porque além da doença básica que ele tinha, vários remédios que ele usa pela questão imunossupressora, principalmente o corticoide, cursa com sarcopenia, com a miopatia pelo corticoide. Então, ele tem que, mais ainda, não só a parte aeróbica, ele tem que treinar força para esse paciente transplantado também. E, é claro, juntar a questão nutricional aí, né? A gente não está chegando ao fim do nosso encontro, realmente é pouco tempo, mas a gente também poderia falar dos antioxidantes, né? Porque o envelhecimento é uma produção alta de antioxidantes, porque o sistema antioxidante começa a ficar, digamos, envelhecido. Então, começa a acumular radicais livres nas nossas células, o que faz as células envelhecerem e as células se tornarem menos funcionais. Isso é verdade também para o músculo. Então, há um grupo já trabalhando também, além do exercício, além da nutrição, também ofertar doses maiores de antioxidante, tipo vitamina C, D, selênio, zinco, para esses idosos, para ativar as enzimas, né, a glutatião peroxidase e outras enzimas que são importantes para que mantenham a célula saudável, né? Bom, a gente está no limite aqui do horário. Eu queria que você concluísse aí o seu raciocínio final sobre essa live, sobre a sua mensagem que você quer dar para os nossos ouvintes aí. Eu acho que a mensagem mais importante que eu gostaria de transmitir é o seguinte: vamos dizer, vários fatores contribuem para a perda de massa muscular e força conforme eu estou envelhecendo. Vamos considerar só a sarcopenia fisiológica. Mas o principal fator, né, entre remédio, doença, né, principal fator, e má nutrição, mas o principal fator que contribui para isso, em até 50% dessa perda, né, eu posso considerar ser pelo desuso, ou seja, um estilo de vida sedentário, né? Não só pela questão cardiovascular, diminuir mortalidade cardiovascular, morbidade das doenças também, mas principalmente se eu considerar só envelhecimento fisiológico. O desuso, o sedentarismo, o estilo de vida sedentário é a principal causa de eu perder massa muscular e força. Então, e com isso gerar perda da independência, perda da mobilidade, e com isso eu vou evoluir cada vez pior nas outros fatores de morbidade também. Então, é aquela velha história, seja o mais ativo possível no seu dia a dia, e se puder, envolva exercícios, modalidade de exercícios pré-determinada para a chamada aptidão física para a saúde. Tá? Então, mexa-se, né, como já disse. Perfeito. Então, eu acho que a mensagem é essa, a mensagem é nutrir-se corretamente, praticar exercícios, evitar a vida sedentária. Infelizmente, para a sarcopenia, a gente não tem uma terapêutica farmacológica adequada.
As drogas propostas, elas têm muito efeito colaterais. Então, a melhor combinação ainda é a nutrição com exercícios programados. Para quem não conhece, a Clínica Fit Center tem um trabalho excelente. Eu recomendo as pessoas que querem, que têm pacientes idosos, ou os próprios idosos que estão assistindo a gente, que queiram fazer uma recuperação muscular, eu recomendo, porque eles fazem um trabalho excelente. Já é uma centena de pacientes já de experiência. E aqueles também que precisarem de suplementos personalizados, seja para sarcopenia, ou seja para outra qualquer caso clínico, por exemplo, para cicatrização ou para doentes renais, a gente tem conseguido bons resultados com esses suplementos. É só entrar em contato conosco com o GAN-Nutria. Então, para terminar, Cláudia, a nossa mensagem é de que nós temos aí que muita coisa nova, né, nessa área de sarcopenia. É possível realmente a gente não mudar o curso do envelhecimento, mas fazer com que os idosos possam retardar essa sarcopenia, ter melhor qualidade de vida, evitar as fraturas, né? Que são um problema de saúde pública grave, um custo infernal de milhões de dólares no mundo inteiro, de quedas, né? E que pessoas que também há perdas cognitivas, tudo pela imobilidade excessiva causada por essa perda de força muscular que tira muito, como você falou, a independência do idoso. Quanto mais independente, mais feliz ele vai estar, né? Mais ele melhora a qualidade de vida, social. né? Exatamente. Eu quero te agradecer muito. Não. Acho que teria muitos outros pontos aqui que a gente podia discutir, mas a gente tem restrição de horário nas lives. Eu que agradeço a oportunidade. Queria te convidar para uma outra oportunidade para a gente discutir mais sobre esse problema. É um prazer. Enorme aí da população em geral, do pessoal de saúde, sobre essas questões do envelhecimento, né? Principalmente ao seu trabalho aí em relação à recuperação da força muscular desses pacientes. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal aí. Tchau. E boa noite a todos.